Olá, Dani, começo com você. Você percebe essa diferença entre Flávio e Bolsonaro, o pai, Jair Bolsonaro? Valdemar tem razão, aí Flávio é mais paciente, pode reduzir essa rejeição que o pai tem? O que eu percebo, Fabiola, é uma determinação da cúpula da campanha, da pré-campanha do Flávio Bolsonaro em estabelecer esse discurso, essa bandeira, né? Seria o quê, né? Eu sou um Bolsonaro, mas não sou o Jair, sou o Flávio. Eu escrevi sobre isso recentemente, quando conversei com um integrante aí do time da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, e ele falou: Daniela, o nosso trabalho inicial é estabelecer essa diferença. Duas personas. Sim, é a mesma família, mas o Jair é o Jair e o Flávio é o Flávio. Ontem eu estava ouvindo aqui em Brasília, né, um político dizendo: olha, o Flávio tem uma grande vantagem, por quê? Porque um político experiente, tá? E que não é bolsonarista, mas fazendo a análise, né, ele disse: ele conhece e sabe quais foram os erros do pai. Isso ajuda a não repetir. Então, por que está se apresentando como moderado? Porque o eleitor bolsonarista ele já captou por força gravitacional, como mostram as pesquisas, né? Onde que ele vai brigar agora? No eleitor de centro. E como que ele vai brigar por esse eleitor de centro? Repetindo os erros do Bolsonaro? Não pode, porque sob Bolsonaro, com o Bolsonaro sendo escrutinado, o centro caminhou em maioria para Lula. Então, por isso é que esse trabalho todo para suavizar, né, a imagem do Flávio. É da família, é um Bolsonaro, mas é um Bolsonaro moderado. É para mostrar, por exemplo, vai trabalhar muito a ideia de que ele sempre foi o com mais capacidade de articulação com diferentes alas do Congresso Nacional, inclusive setores de centro, e algumas vezes também conseguiu dialogar com partidos de centro-esquerda. Por quê? Para poder pintar essa figura que é, de novo, mais palatável para este eleitor que está em disputa. Não se trata aqui dos 35% a 38% históricos que o Lula tem de piso, ou, né, dos 35% a 38% históricos que o Bolsonaro tem de piso. É esse grupo que está no meio, no miolo, e que vai ser o definidor da eleição deste 2026, Fabiola. Josias, e você? Como é que você analisa essas declarações do Valdemar, né? Ele enaltecendo o Flávio, dizendo que o Flávio vai crescer bastante quando ele começar a rodar pelo Brasil, porque ele tem um perfil diferente do pai. No entanto, o Flávio também tem bastante rejeição. Eu lembro muito das declarações, até mesmo da vereadora aqui, a Janaína Pascoal, falando sobre o Flávio Bolsonaro, entre outros nomes da direita, inclusive, né, que não aceitaram o nome do Flávio da forma como o próprio Valdemar está vendendo, né? A herança do Bolsonaro, ela é uma herança paradoxal, né? Ao mesmo tempo que fornece ao herdeiro, no caso o Flávio Bolsonaro, uma boa largada, porque o Bolsonaro tem voto, ele também tira muito voto, porque ele tem uma alta taxa de rejeição. E essa rejeição foi herdada também, é parte do espólio que o Bolsonaro passa para o filho. Mas o Lula também tem rejeição alta, aliás, equiparável a do Flávio Bolsonaro nesse momento, né? Mas ciente dessa debilidade, que é a rejeição, o próprio Flávio Bolsonaro declarou, meses atrás, quando o pai o lançou como seu predileto, ele declarou: eu sou um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro moderado, um Bolsonaro que tomou vacina. Então é essa ficção que o Valdemar Costa Neto tenta replicar, a ficção de um Bolsonaro moderado. Mas se formos analisar objetivamente a movimentação do Flávio Bolsonaro, essa moderação ela é sólida como um pote de gelatina, né? Porque agora mesmo o Flávio Bolsonaro encerrou um périplo pelo exterior com declarações, uma passagem ali pela França, por Paris, e ele deu uma entrevista muito expressiva. Nessa entrevista, ele declarou, por exemplo, que o Brasil não vive uma democracia plena. Acabamos de ver um exemplo de vigor democrático, que foi a inédita condenação de um ex-presidente da República, por acaso o pai dele, e os seus cúmplices na alta hierarquia militar, foram todos condenados por tentativa de golpe e estão em cana. Isto é um fator de força democrática que ele não leva em conta na declaração dele. Ele disse na mesma entrevista que
o Bolsonaro foi condenado pelos seus inimigos. Ele se esquece que o complô que levou o Bolsonaro à cadeia envolve um delator, que era tratado por ele como um filho, Mauro Cid, e 2 comandantes de uma força militar que ele chamava de Minhas Forças Armadas. O comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, que levaram o pé à porta no momento em que o Bolsonaro propôs a eles que aderissem a uma minuta de golpe que previa virar a mesa da democracia, anular o resultado da eleição, seria sucedido por um plano que previa até a morte do presidente eleito, do vice-presidente eleito e de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes. Ele não leva em conta isso. Quem encrencou o Bolsonaro foram o ex-ajudante de ordens dele e os comandantes daquilo que ele chamava de Minhas Forças Armadas. O resto é fato, o resto é prova, o resto é evidência que foi levada em conta na hora do julgamento. E ele disse outras coisas, Fabíola, como, por exemplo, que durante a gestão Bolsonaro houve na região amazônica uma onda de preservação. Então ele disse, a região amazônica foi preservada durante o governo do Bolsonaro e agora, nesse atual governo do Lula, a Amazônia sofre sucessivos recordes de queimadas e tal. Sabemos todos que a realidade é outra. O Bolsonaro fez uma aliança preferencial na região amazônica com o crime organizado. E hoje há um esforço bem sucedido, aquém do que seria conveniente, mas muito além do que se imaginava, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para deter ali a destruição da floresta amazônica. Então, um personagem assim, isso não é de tempos atrás, não. Ele acabou de dizer essas coisas numa entrevista em Paris. Este é o moderado? Este é o Bolsonaro que faz continência, bate continência para a realidade? Então, realmente, o discurso do próprio Flávio Bolsonaro e agora do Valdemar Costa Neto não orna com a realidade, Fabíola. Você sabe que eu costumo dizer que a maior tarefa do eleitor é a de distinguir os personagens, né? E todo mundo costuma dizer que político é tudo igual e tal, e essa igualdade genética é uma impossibilidade, né? A genética diz que todo mundo tem as suas peculiaridades, mas nesse caso específico fica muito entendido ali que no bolsonarismo todos os gatos são pardos, e o Flávio Bolsonaro ele ainda não conseguiu marcar essa distinção, ou essa hipotética distinção, como um político moderado. Declarações como essas, que ele acabou de fazer na França, mostram apenas que ele não é tão diferente assim do pai, e mostra que há também um certo vazio ali entre as orelhas do Flávio Bolsonaro, porque durante a entrevista perguntaram a ele quais são as similaridades ou as influências da França no Brasil, da cultura francesa no Brasil, e ele só foi capaz de mencionar ali algumas, o abajur, palavras de origem francesa, desconsidera toda a influência da França na arte no Brasil, na arquitetura, inclusive no Rio de Janeiro, onde ele mora, influência gastronômica, quer dizer, além dessas atrocidades conceituais, ficou entendido nessa entrevista que tem um oco ali, um certo oco nas orelhas do Flávio Bolsonaro, que ele vai ter que preencher para se solidificar como um candidato à presidência da República. Vamos lá, o Sakamoto, essas declarações dele a respeito do Flávio Bolsonaro, né? Ele usou a paciência do Flávio Bolsonaro, mas as reações do Flávio, que eu acho que o Josias falou muito bem aí, o perfil do Flávio Bolsonaro. E aí ele disse que quando começar a campanha, né? Quando começar a revelar um pouco mais sobre o Flávio Bolsonaro, o que vai acabar acontecendo com o eleitor, hein, Sakamoto? Então, o Flávio, a campanha do Flávio está vendendo que, ao contrário do pai, ele come com garfo e faca e não com a mão, né? Começa por aí. O problema, e acho que isso quando a campanha começar, é que também vai apontar que ele come com garfo e faca, mas ele come chocolate, né? Então, e aí tem esse problema. Na hora que começar a pipocar
o BO e as capivara passada do senador vai também levantar o quê? Falar, olha, ele pode, tipo, gritar menos, não comer farofa, não andar de jet ski enquanto tá morrendo gente na pandemia, não falar que eu sou coveiro e daí, não importa quem morre, dane-se, por aí vai, que nem o Bolsonaro fazia, imitar gente que tá morrendo. Isso o Flávio não faz, né? Faz chorar com a bandeira, essas outras coisas, tudo assim, mas ele faz parte do roteiro bolsonarista. A questão é que, esse é o ponto que muita gente dá de barato. Ah, não, porque o Supremo não mandou de volta, arquivou, etc. Tal. A imprensa investigou durante anos, polícia, Ministério Público, levantou uma quantidade muito grande de BOs mostrando como havia desvios de salários de servidores no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e com esses desvios, através de Fabrício Queiroz, ninguém mais fala dele, mas ele existe, né? Pagaram contas do Flávio, pagaram plano de saúde, pagaram mensalidade escolar e depois teve todo aquele envolvimento. Lembra aquela loja de chocolate comprada? Né, que muita gente diz que lavava chocolate, né, através do chocolate. Depois tem a mansão em Brasília também. Então, ou seja, a questão do patrimônio do Flávio Bolsonaro é uma coisa que vai ser levantada o tempo inteiro. A palavra rachadinha ganhou as bocas e as ruas por conta do Flávio. Por conta do Flávio. As pessoas esquecem disso. Então, sim, ele pode ter um trato diferente, apesar de que eu concordo plenamente com o Josias. O conteúdo é o mesmo do pai. É o mesmo do pai. Né? Não importa se a roupagem é ligeiramente diferente. Talvez seja mais agradável para Faria Lima abraçar, porque uma parte da Faria Lima vai abraçar, não tenha dúvida nenhuma. Né? Vai ser mais fácil para Faria Lima abraçar, porque o pessoal não vai, eu nojinho de pegar sapinho. Não, porque é mais moderado no comportamento, mas não nas opiniões. E esse é o ponto. E esse é o ponto de R$1 milhão, né? Porque é o seguinte, a campanha do Flávio, ela está querendo fazer uma coisa que é muito esperta, que é deixar claro, reforçar o caráter plebiscitário da eleição deste ano. E sim, toda eleição num sistema que tem reeleição, ele é a eleição depois do primeiro termo do incumbente, é basicamente uma eleição que define, eu dou mais 4 anos para o sujeito ou não. Com Bolsonaro, o povo falou, não quero mais Bolsonaro, eu quero Lula. Agora, com o Lula vai falar, quero Lula de novo ou quero outra coisa? Então, ele está querendo focar nesse caráter do incumbente. A campanha do Lula, por outro lado, está querendo deixar claro o seguinte, se o brasileiro quer o que está acontecendo agora ou quer uma volta ao passado. E vai ficar essa briga. O Flávio vai tentar tirar a questão do Jair da equação. Só que não dá no final do dia, porque ele vai ter que defender o legado do pai. Aí eu termino dizendo o seguinte, Fabiola, quando você está trabalhando com redes sociais, você pode e você consegue, redes sociais, aplicativos de mensagens, destinar mensagens diferentes para públicos diferentes. Então você pode, para o público mais ativista, dispensar uma mensagem do Flávio e para o resto da população dispensar outra. Mas em determinados momentos, como debates eleitorais, como cobertura da imprensa e tudo isso mais, não dá para ter 2. Vai ter um só. E aí a pergunta é o que ele vai fazer no debate? Ele vai defender a tentativa de golpe de Estado do pai dele ou não? Ele vai defender como o pai dele tratou a pandemia ou não? Ele vai defender questões como as joias ou não? Né? Então, é uma situação que não tem jeito. Ele pode fugir do Jair, mas o Jair vai correr atrás dele.